Seção 2 da Instrução Criminal. Artigo 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público, para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Inciso 1. Requerer o arquivamento. Inciso 2. Requisitar as diligências que entender necessárias. Inciso 3. Oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e até o número de 5 arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado, nos termos do artigo 95 a 113 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Parágrafo 4º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 5º. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento. Ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Parágrafo 1º. Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Parágrafo 2º. A audiência a que se refere o caput desse artigo será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo ser determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Artigo 58. Encerrado os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso sejam conclusos. Artigo 59. Nos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Artigo 60.
o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previsto nessa lei, procedendo-se na forma do artigo 125 e seguintes do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 366 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. Parágrafo 4º. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada imediatamente a sua conversão em moeda nacional. Parágrafo 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade da alienação, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. Parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, suas espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Parágrafo 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória 885 e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias, para que se proceda à alienação ou custódia de acordo com o previsto nesta lei. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. Parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica. Parágrafo 2º. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontre. Parágrafo 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no prazo de 5 dias a contar da autuação, ou caso sejam necessários, conhecimentos especializados por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo não superior a 10 dias. Parágrafo 4º. Feita a avaliação,
o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado, para se manifestarem no prazo de 5 dias e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. Parágrafo 9. O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 11. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação. Parágrafo 12. O juiz ordenará às secretarias da Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenham conhecimento da apreensão. Parágrafo 13. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias da Fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal, em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante, como condição para a regularização dos bens. Parágrafo 15. Na hipótese de que trata o parágrafo 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens.